O colapso do Império Romano do Ocidente é um dos temas mais fascinantes, mas também um dos mais complexos da história. Essa fragmentação do controle do Império Romano Ocidental foi muito diferente de região para região e durou cerca de 80 anos, após os quais o antigo Império Romano Ocidental se tornou uma aglomeração de reinos bárbaros. Vimos que algumas partes resistiram por mais tempo, como o reino da Dalmácia de Júlio Nepos ou a província romana de Soissons. Mas em 486 d.C., o último reduto de controle romano de Soissons também caiu. Eu falei sobre esses eventos neste vídeo aqui. Mas será que existem outros vestígios do Império Romano do Ocidente que nós ignoramos? Será que houve uma área no antigo Império Romano do Ocidente onde o controle romanizado durou muito mais tempo do que é comumente conhecido? Bem, vamos tentar lançar alguma luz sobre essa questão fascinante. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, na verdade não caiu, foi mais como uma lenta dissolução. Algumas partes foram ocupadas por invasores germânicos e transformadas em reinos germânicos, outras partes simplesmente se declararam independentes em algum momento do enfraquecimento do alcance imperial romano ocidental, permitindo assim a criação de governos locais independentes do imperador romano do Ocidente. Algo assim aconteceu, por exemplo, na Armórica, conhecida nos tempos modernos como Bretanha, onde a população local se rebelou imediatamente assim que as coisas saíram do controle no oeste. Podemos supor que, em meados do V século depois de Cristo, a Armórica já era de fato independente do Império Romano do Ocidente. Algo semelhante aconteceu com o território basco. Esta parte notável do antigo Império Romano do Ocidente também se rebelou quando a autoridade imperial começou a entrar em colapso com as invasões dos visigodos e dos suevos. No entanto, tanto os armoricanos quanto os bascos rapidamente regrediram dos padrões de vida romanos e da influência cultural romana. A urbanização romana, escritórios e infraestrutura rapidamente se desintegraram nos séculos seguintes nessas regiões, e assim, a cultura romanizada chegou ao fim logo após o fim do Império Romano do Ocidente. Mas havia uma outra parte do Império Romano do Ocidente que é frequentemente esquecida e que conseguiu manter alguma forma de governo e cultura romanizados por mais de 300 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. Estou falando sobre o Reino Mauro-Romano, às vezes também chamado de Romano-Mouro ou Reino Romano-Berbere. Já alguns anos antes da invasão dos vândalos na África, em 423, tribos locais berberes tentaram se rebelar contra o Império Romano, mas essa rebelião foi suprimida pelo conde Bonifácio de Andrada. Em 429, então, os vândalos e os alanos cruzaram da Espanha para a África, como discutimos neste vídeo aqui. As tribos berberes os apoiaram, encerrando assim o domínio romano ocidental na África em 439. Eles então aproveitaram essa oportunidade para formar seu próprio reino independente com a cidade capital Altava. Agora, por que isso seria diferente de outras partes do Império Romano Ocidental, que foram incorporadas aos reinos germânicos? Porque aqui, curiosamente, os berberes já haviam sido romanizados há muito tempo, e quando o comando imperial entrou em colapso, basicamente nada mudou. Houve uma continuidade cultural e étnica onde os costumes e a cultura romana continuaram como se nada tivesse acontecido. Em vez de um imperador distante com seus prefeitos locais, agora os berberes governavam. Mas além disso, nada mudou para a população romanizada. Quando o rei vândalo Genserico morreu, que foi um dos mais astutos e impiedosos estrategistas de todos os tempos, os mouros conquistaram algumas vitórias impressionantes sobre o reino vândalo vizinho. Sob o reinado do rei Massuna, este reino ganhou ainda mais destaque. Massuna se intitulou Rex Gentium Maurorum et Romanorum, rei dos povos mauros e romanos. Isso nos lembra de Siagrius, que era chamado de Rex Romanorum, rei dos romanos, pelas tribos germânicas ao redor. No entanto, também havia outros reinos berberes estabelecidos na área, à medida que o controle dos vândalos enfraquecia, como por exemplo o reino numidiano de Aris. Um governante deste reino romano-numidiano, chamado Mastis, até se deu o título de Imperador dos Romanos e Mouros, mantendo este título por impressionantes 40 anos. No entanto, é claro, esse título não foi aceito pela corte do Império Romano do Oriente em Constantinopla. Outro fato interessante sobre o reino Mauro-Romano é que ele, na verdade, não continha apenas a antiga província romana da Mauritânia Cesareense.
mas se expandiu bastante mais ao sul. Então, como podemos imaginar esse reino mouro-romano? Bem, podemos imaginar isso como os romanos vivendo inalterados em suas cidades desde os tempos do Império Romano, com a mesma cultura, língua e instituições. O aparelho administrativo e judicial romano ainda estava funcionando, e podemos supor que os governantes berberes até nomearam funcionários romanos. O exército era composto por tribos berberes, controladas por líderes tribais. Podemos imaginar isso como semelhante ao reino de Odoacro, e posteriormente Teodorico, que reinaram sobre um povo inteiramente romano, mantendo a estrutura governamental romana, a cultura e os costumes romanos inalterados, enquanto exerciam o controle militar por meio de seus guerreiros germânicos. Curiosamente, os governantes berberes continuaram usando títulos romanos, como duque ou regimento expedicionário, mostrando o quão romanizados eles eram. E se você é um aficionado por Roma como eu, e há grandes chances de que você seja se estiver assistindo a este vídeo, então você pode se interessar pelos incríveis anéis e outros acessórios romanos que a loja Senatus Populusque Romanos está construindo. E agora você pode até mesmo encomendar o único e exclusivo anel do canal Majoriano para homenagear o grande imperador Majoriano, em cuja memória eu dediquei este canal. Como você pode ver, é maravilhosamente feito à mão, e você pode perceber a incrível quantidade de detalhes e habilidade que as pessoas incríveis da loja Senatus Populusque Romanos investiram neste anel. E pode pedir um em bronze ou até prata. Eu me pergunto o que Majoriano diria se pudesse ver que sua memória brilha intensamente 1562 anos após sua morte. Isso é essencial para todos os verdadeiros fãs majorianos. E claro, como um bom efeito colateral, ajudaria muito este canal a espalhar a palavra sobre os heróis do final do Império Romano. Eu coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado, e com este link, você pode obter um desconto de 10% em todas as compras, se digitar o código de desconto Majorianos. Então vá e confira a variedade deles, é realmente incrível. Então, de volta à antiga província romana da África. Quando o Império Romano do Oriente começou a reconquista das províncias ocidentais perdidas do Império Romano em 533 d.C., o reino mauro-romano se aliou ao Império Romano do Oriente porque ainda se consideravam romanos, e portanto como súditos do imperador romano em Constantinopla. Quando o reino dos Vândalos foi reincorporado ao Império Romano em 534, o reino romano germânico ainda continuou como uma entidade política separada. O rei Massuna morreu em 535 d.C., e após ele, alguns outros reis governaram esse reino berbere romanizado. O último rei registrado foi Garmul, que, ao contrário de seu antecessor Massuna, não tinha relações amigáveis com o Império Romano. Ele até atacou agressivamente o território da África Romana. Mas o imperador Tibério II nomeou um hábil magister militum chamado Gennadius como comandante militar na África, e Gennadius derrotou com sucesso Garmul e suas forças em 578 d.C. Naquele ano, uma grande parte do reino mauro-romano foi reincorporada ao Império Romano, e o restante do território foi dividido em diversos pequenos reinos romano-berberes. Embora o reino mauro-romano como uma entidade política tenha chegado ao fim, a população romanizada era bastante semelhante aos tempos em que os imperadores ocidentais ainda governavam essas terras. Podemos supor que muitas das antigas instituições romanas ainda sobreviveram e as cidades romanas ainda poderiam ter uma aparência muito romana. O clima seco do deserto conserva estruturas melhor do que os climas úmidos e frios da Europa, e algumas das cidades romanas mais bem preservadas ainda podem ser encontradas hoje em climas secos de deserto. A cidade romana de Douga, por exemplo, é um excelente exemplo de uma cidade romana muito bem preservada na província da África. Podemos assumir que as próprias cidades e a infraestrutura romana estavam em um estado surpreendentemente bom quando a área foi reincorporada ao Império Romano. Uma vez que não ocorreram invasões estrangeiras naquela área do reino mauro-romano, ao contrário das porções europeias do antigo Império Romano do Ocidente, e uma vez que os próprios berberes do reino mauro-romano haviam se romanizado bastante, podemos presumir que se você pudesse ter viajado, por exemplo, para Cesareia de Paulo no 520º ano depois de Cristo, ou seja, no auge do reino mauro-romano, ainda pareceria surpreendentemente semelhante a 100 anos antes, quando ainda estava sob o domínio do Império Romano do Ocidente. A maioria dos edifícios do Império Romano ainda estaria intacta, e como os berberes eram cristãos,
sentiam uma forte conexão cultural com os romanos cristianizados. A antiga província romana do oeste da África fazia então parte do Exarcado da África, governado pelos exarcas, que eram basicamente os representantes diretos do imperador romano em Constantinopla. O último Magister Militum per Africam, o próprio Gennadius, que havia derrotado Carmul, foi feito o primeiro exarca deste recém-estabelecido Exarcado da África. E esta província do ressurgente Império Romano permaneceu novamente sob o domínio romano por mais de 100 anos, até que, como todos sabemos, começou a conquista muçulmana. Foi em 698 d.C. que ocorreu a Batalha de Cartago. Os romanos enviaram emissários às tribos berberes e até AOS visigodos e AOS francos, pedindo ajuda contra a invasão muçulmana. Curiosamente, o rei visigodo Witiza enviou uma pequena força de 500 guerreiros para a defesa de Cartago. Podemos supor que pouco antes da queda, Cartago ainda estava em boas condições, e até mesmo os banhos, o hipódromo, o Odeon, o porto e outras estruturas do início dos tempos romanos ainda estavam em uso e bem conservadas. Até mesmo o aqueduto de 600 anos ainda estava em uso naquela época, tendo sido danificado, mas reparado várias vezes antes. Não se sabe quantas forças berberes foram enviadas a Cartago, mas o que é muito bem conhecido é que, apesar da ajuda, Cartago caiu em 698 e a cidade foi completamente destruída, repetindo a destruição que Cartago já havia sofrido 850 anos antes na Terceira Guerra Púnica. Agora, nestes tempos, curiosamente, a maioria das tribos berberes era governada por uma mulher, a rainha Carrina. Em 698 d.C., ela derrotou um exército muçulmano de forma tão completa que seu comandante, mal sobrevivendo, fugiu para Cirenaica, Líbia, e se escondeu naquela cidade por alguns anos. Em uma batalha contra as forças muçulmanas, Carrina e seu exército se fortificaram no anfiteatro de El Jem. Ela adotou uma estratégia de terra arrasada contra os muçulmanos, mas em vez de trazer-lhe vitória, essa estratégia saiu pela culatra. Algumas tribos berberes ficaram enfurecidas com a destruição que ela causou e, perdendo seu apoio, ela acabou sendo derrotada por volta do ano 700 pelo califado. Com a queda da África Romana, esta província que esteve sob o domínio romano por 750 anos, é claro, levando em conta a interrupção de 100 anos pelos vândalos, agora passou para os muçulmanos e nunca mais seria recuperada pelos romanos. Portanto, o caso do reino Mauro-Romano mostra novamente, de forma impressionante, quão complexa foi a queda do Império Romano do Ocidente. Mas será que o reino Mauro-Romano era realmente um resquício do Império Romano do Ocidente? Não, eu acho que seria um exagero dizer isso. Mas foi uma fascinante continuação cultural e étnica do antigo Império Romano do Ocidente, onde os romanos continuaram vivendo, onde costumes e construções romanas ainda eram mantidos, e que continuou quase até o ano 700 como parte do Império Romano reunificado com sede imperial em Constantinopla. Espero que vocês tenham achado a história do reino Mauro-Romano tão fascinante quanto eu acho, caros amigos da história romana tardia. Por favor, curtam e se inscrevam para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considerem apoiar meu trabalho na plataforma de financiamento de mecenas ou através da associação no YouTube, pois a sustentabilidade de longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Sério, esse canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Apoia-se e do YouTube, e eu quero agradecer a cada um de vocês que apoiam este canal de alguma forma. Obrigado, amigos! E se você quiser aprender mais sobre como o Império Romano conseguiu reconquistar a África sob o comando do lendário general Belisário, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Se querem aprender como Constantinopla mudou devido às conquistas muçulmanas, assistam ao outro vídeo no canto inferior direito. Eu agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Bene Valete.